galerinha, vou estar postando aí pra vocês uns vídeos de Shadow Priest e Rogue e vou estar explicando aí o que eu vou estar fazendo nos games. E pra quem não conhece, esse aqui é o Vase, é um Rogue Multi-Rank 1, então será divertido. E aquele Priest God já me achou do Stealth, que ele é muito bom, só que não. Spamando silence no mage aqui pra ele não poder dar fio nenhum, ok? E agora eu vou dar um fear no mage e desarme no priest. Não, ele conseguiu se shieldar, eu tirei o shield e dei o desarme, mas tomei poly. Agora é hora de eu correr, porque a gente tentou o opener, mas não conseguiu fazer muita coisa. Então, o mage blinkou ali, tomou um chip shot. Vacilou ele. Só que não sei se a gente vai conseguir pegar algo, porque o shield de Disc Priest é OP pra caralho. Então eu vou aproveitar pra me curar. Meu Rogue vai tentar pegar o Rei Stealth dele. Eu vou dar um shield nele aqui pra ajudar um pouco. Vou despelar o Ice Ward pra ver se ele não toma mais slow. Tá, consegui. O Priest vai vir pra me dar fear. Ele tomou um CEP. Tava fora de combat. Aqui eu vou despelar o Nova. Não, ele não conseguiu. Então vou dar um fear no Priest. E morreu. Meu Deus, muito dano. Então bora agora pra contra um Rogue e um Hunter. Meio difícil, vamos ver. Eu vou tentar correr pra caixa aqui no começo, sempre façam isso. Procurem uma caixa pra você conseguir correr em volta dela. Meu Rogue trinquetou, serve pra sapar o Rogue deles e já abriu no Hunter. Então, eu acho que eu vou dar um free aqui depois no Rogue. É isso que eu vou fazer. E tomou um blind ali no trinket e o Hunter deu deterrence, mas eu dei um desarme agora no Rogue. E vou matar o Hunter agora. Vocês estão vendo? O jogo precisa ser bem rápido assim. Quando você atinge um nível acima de 3k de rating, pelo menos da season anterior, você precisa ser rápido no que você faz, entendeu? Você viu que ali eu dei um free assim que acabou o CF e ele já deu um blind no trinket do Rogue, ou seja, o Rogue não pôde dar um vanish ou tentar ajudar o Hunter em momento algum. Então vocês têm que estar o tempo todo ali vendo o que está acontecendo no jogo, entendeu? E eu preciso arrumar a keybind do meu Party Member 1 que tá toda fodida. Deixa eu arrumar aqui a keybind. Targeting. Tá. Então, como vocês viram, tem que ser rápido pra não deixar de dar um vanish, porque a gente evitou o Restealth dele totalmente. Tanto o Restealth como ele dá um Shadow Dance pra dar peel no Hunter. Então tem que ser rápido, isso também no X3 tem que acontecer, de você manter o CC no cara. Você não pode deixar o cara respirar, entendeu? Mais ou menos assim que funciona. Aqui eu não sei, eu acho que... Vamos ver o que ele vai fazer. Vai abrir no Warrior mesmo. Se o Rogue trinquetar, a gente vai virar nele. E o Rogue deu bomba ali já, vou dar um fear no Rogue pra ver se ele trinqueta. Trinquetou, a gente vai virar no Rogue agora, como eu disse. Eu vou guardar 3 orbs pra dar um desarme depois desse tá? Ai, desarme full, tá morto. Tenho que fazer. Alguma dúvida que vocês tiverem aí, postem nos comentários, por favor, que eu vou estar respondendo. Que vai ter coisa que eu tô falando aqui que eu vou, assim, deixar passar algum detalhe. Então, se vocês estiverem assistindo aí e ver que faltou eu explicar, posta aí as perguntas nos comentários que eu vou estar respondendo. Tá. Aqui a gente vai no Red Valley, provavelmente. Vou dar um Fraud nele caso ele não tomar Fear do War. E beleza. É porque eu como seria o target, não adianta eu dar o Fraud de mim. Vai quebrar o Fear. Acho que...
Tá, aí a gente vai pala mesmo. E eu tomei Fear, mas ele não está quebrando. E agora MD na bolha do pala. Silence. Peguei 3 orbs de novo. Devouring Plague. Halo. Não vai bater muito porque ele estava perto, mas não vai aguentar mesmo assim. Queria parar ali, ele devia ter me cortado no MD, entendeu? Assim, eu fico muito atento. Se eu vejo que ele vai se mover, eu já dou o Fickcast, porque eu sei que ele vai tentar me cortar. E aí eu caço o MD de novo. Então você tem que sempre ficar ligado ali. Eu tava muito perto dele, então provavelmente eu ia tomar o kick ainda. Entendeu? Mas independente, ele já tava. Ele ia perder. De qualquer forma, ele acaba perdendo tempo ali que ele ia ter que usar pra se curar. Agora eu vou perguntar se ele quer ir no Priest, que aí eu jogo de Tendrils. Vai ser bem difícil esse game também. Muito difícil, provavelmente. Acho que um Rogue Shadow Priest é bem difícil de ganhar disso aqui. Extremamente difícil. Vamos ver. Tá, bora lá então. Vamos ver o que dá pra fazer. Aí ele errou o Death and Decay. Tá, o DK tá em combat, a gente vai abrir nele então e vai swapar no Priest aqui. Eu tô tentando despelar o shield enorme que tá ali no Priest. Rotei o DK, só que ele deu anti-magic shell. Agora que eu fui conseguir tirar o buff. Deu outro silence no Priest DR. Ele pode acabar morrendo. Morreu. E agora tentar correr, parar essa gárgula aqui. Tá. A gente vai no Hunter provavelmente aqui. Vamos ver o que vai dar. Então ele vai ter que safar pra pegar o Berserker Rage. Eu vou ficar aqui. Tomei trap. Ele vai ficar ali pra ver se o Warrior usava o Berserker Rage ali. Apenas pra acabar forçando. Só que ele não usou. Vou usar só agora. E o Hunter deu Deterrence ali pra evitar o dano. Só que eu não usei nada em cima do Deterrence, então eu vou ficar livre ainda. Ele deu trap no meu pet, eu vou tentar despelar. Consegui pegar o pommel do Warrior em Holy. Peguei mais 3 orbs. O Hunter vai aparecer e vai morrer. Tá, eu tô bem, eu não vou precisar dispersar. Nem fodendo. Aqui tentar kaitar o máximo dano dele. Se ele chegar, me deu um charge, eu vou dar o desarme nele. Usei fade pra reduzir o dano. Agora se ele me irritar 60k eu vou ficar muito puto. Aqui agora não chega mais em mim. DK e Hunter. Tá, a gente vai ter que Hunter com certeza. Eu vou até colocar Tendrils aqui pra parar o DK. Porque não tem como, né, jogar com um Fear de 42 segundos pra parar um DK. Ele vai sair de todos os Fear praticamente. Mais uma vez aí lembrando, galera, se faltou alguma coisa, vocês ficaram com dúvida, postem nos comentários, por favor. Se quiser que eu tire a dúvida de vocês, porque eu tô assim, eu confesso que eu tô meio concentrado pra ganhar o game, pra não fazer cagada. E ao mesmo tempo ficar falando, então é complicadinho. Tá. Vou botar esse DK aqui pra ele não se mexer. Ele vai usar. Ele deu Desecrate the Ground. Só tem o Shadowfiend no Hunter e Mind Flip pra ver se passa no Deterrence. Mas ele vai morrer pra Dot, com certeza.
Pra quem tiver com dúvida de qual spec ele tá jogando, eu vou mostrar pra vocês agora. Eu não sei se ele tá mudando alguma coisa entre os jogos, mas... ele tá jogando com essa spec aqui, Subtlety. E... esse talento, acho que todo rogue tá usando, né? Death from Above. Esses glyphs. Glyph do Chip Shot, Blind e Energy. Isso aqui acho que é irrelevante. Nem tanto, mas... Shadow Focus, Combat Readiness, Elusiveness, Shadow Step, Prey on the Weak, Marked for Death e Death from Above. Esses são os talentos que ele tá usando. E... oh, acho que ele tomou DC. Não. Tá, acho que a gente vai ter que acabar indo Lock aqui. Tá, peguei tudo Death Ward ali no Rogue. Peguei 3 armas do DK de novo, mas eu tô sem MD. Se ele der bargain a gente vai ter que bater nesse bargain, mas ele não vai aguentar. Morreu nas dots. Vocês podem ver que eu tô, assim, tenta sempre usar o Mind Spike. Quando você tiver Mind Spike procado e o target não tiver dotado, usa Mind Spike antes de você dar um Shadow de Pain. Sempre. É o melhor a fazer. Porque é o bônus, né? De 40% de dano, então façam isso. Vou matar esse cara logo. Olha como é DK, velho. Morre. Praga. Vão sempre analisando o meu posicionamento, onde eu sempre vou quando começa a arena, onde eu sempre fico, que você tem que sempre ficar perto de um pilar, entendeu? Sempre. Eu vou mostrar pra vocês agora aqui. Aqui é a mesma coisa, a gente vai tentar sapar o Feral, se não conseguir ele vai abrir o Chip Shot ou dar um blind no Feral. E vai tentar pegar o trinket do Rogue também. A gente vai abrir no Feral, se o Rogue trinketar um CC a gente vai virar no Rogue. E matar naquele Chain Stun. Tá, vamos ver. Tentar achar alguém ali. Tentar achar de novo. Eu vou tomar um Open aqui fudido, que eu tomei CEP, vamos pegar sem shield. E meu Rogue tá longe, mas ele tá de Shadow Step, então ele vai conseguir me ajudar. Vou tentar me shieldar agora, ele me deu Stealth. Provavelmente a gente acabe vendo alguém. E aí, conseguimos pegar o Rogue. Eu vou guardar essas orbs pra dar... tá, eu consegui soltar o Shot 20, mas ele trinketou e deu Vanish. Trinquetei aqui, Spectral Guise. Rogue tomou Blind Fury, a gente vai abrir aqui no Feral um pouco. Ele vai dar o CEP no Rogue depois. Sapou o Rogue full. E a gente vai setar pra abrir no Rogue de novo, porque tá tudo já saiu de DR, entendeu? Ou talvez só matar o Feral, acho que vai só matar o Feral mesmo. Mas mesmo a gente ia voltar no Rogue aqui e ia matar, entendeu? Então fica aí pra vocês verem como que funciona o setup desses openers aí, que acontece muito assim, nível alto de arena, que você acaba ali, você é o, por exemplo, você é o Rogue ali, você nem vê o que aconteceu e fica pensando o porquê que você tomou esse Chain Stun. Eu gosto de enfrentar esses times Rogue com Healer, eu acho que sim, é bem... exige bastante assim, visão, pra você não acabar morrendo sem usar cooldown. Ou melhor, usar cooldown sem desperdiçar, né? Tá, vamos lá. O Rogue já tomou o CEP, eu vou tentar correr, sair fora do range. Ele trinketou o CEP pra pegar o druida. E eu devia estar lá em cima, mas não sabia que ele ia trinketar aquilo. Vou dar um silence aqui, ele vai trinketar pra... ele não tem nem trinketou e tomou um coisa no trinket dele, tomou o Kidney Shot. Druida ou nada no mínimo.
tô sem MD. É, ferrou. Tá, eu vou abrir nesse cara aqui só porque eu sou YOLO. Ele trinquetou ali o fim do Fear. O Pala abriu com toda a raiva dele em mim. Aqui vai todo mundo morrer de uma vez. Assim que funciona o game. E morra! Morreu. Aqui ó. É assim, sabe? Tem que matar os caras assim. Tipo, ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo exatamente, mas é. Oh shit. Fudeu. Deixa eu ver. Let's go, Feral. Eu vou jogar com o Vampiric Embrace pra ver se eu consigo sobreviver um pouco mais. Não sei se vai dar. O glyph que é bom tá usando, galera, é esse aqui, ó. Weakened Soul, que reduz 2 segundos daquele debuff do shield, isso aqui. Então você pode se shieldar mais vezes. Mas eu tô com preguiça de comprar. Tá. Agora a coisa já bolhou. Eu vou dar um Fear nele aqui. Ó. Ali o meu rogue me onou, sabe? Um CF. Eu devia ter pensado que ele ia dar esse CF. E o Feral tentando rilar ali insanamente, só que não conseguiu. Estão vendo? Rogue bom é isso. Você às vezes nem sabe o que o cara vai fazer, entendeu? Então você tem que tomar cuidado aí. Da Furnace War, filho da Berserk Rage. Dá um raid a tentar pegar o Pala ali. Aqui, não sei se vou dar um MD aqui. Consegui! Outro DP! Ele deu um blind no meu DP! Mas ele vai morrer. You trying to do more damage than me? Blinding my DP. Ali foi uma tática dele de dar mais dano que eu. Ele deu blind pra remover o meu Devouring Plague. Vocês viram, né? Oh, meu Deus. Tá. Esse aqui vai ser o último que eu vou gravar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Isso que eu ainda vou fazer uns cortes pra... porque eu acho que eu gravei bastante arena. Eu vou estar aí, então, finalizando agora com mais esse game. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais uma vez dizendo, deixem nos comentários as dúvidas. E é isso aí. Vamos lá então. Ele vai sapar o cara aqui, tentando achar o Feral. Enquanto isso eu vou ficar despelando o Priest. Então vamos abrir no... Não, na real não, eu trinquetei, vou despelar o forward do Feral. Só que ele ainda tá no Priest. O Priest deu PS nele mesmo, vou dar Fear no Feral agora. O Feral provavelmente vai trinquetar. Trinquetou. Eu vou virar aqui no Feral agora YOLO. Eu não acho que a gente vai matar o Priest. Vou dar Silence. Ele refletiu o ciclo... Ele refletiu o Silence em mim. Tá, despelei o shield. Deu... Tava imune ao Silence. Tomou blind full. É, o Feral vai morrer aqui. Então, beleza. Então é isso aí. Eu vou finalizando aqui. Quem ficou com dúvida deixa aí nos comentários e falou!